BoJack Horseman é, na minha opinião, a série que melhor retrata os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, principalmente quando o assunto é a saúde mental. E o episódio mais experimental de todos, com certeza, é Peixe Fora d'Água. Eu sei que muita gente não gosta, já vi várias pessoas dizendo que sempre pulam esse episódio quando reassistem a série, o que é sinceramente um crime. Nesse vídeo eu vou falar por que esse é um dos melhores episódios de BoJack Horseman. No mínimo ele entra fácil num top 10. O episódio começa com BoJack indo para um festival subaquático para promover o filme Secretariat durante a campanha do Oscar. Em uma ligação com a Anna, que é a mulher que estava ajudando ele nessa campanha, o BoJack descobre que a Kelsey também vai estar lá, promovendo o filme dela. A Kelsey, para quem não lembra, é quem estava dirigindo o Secretariat antes de ser demitida, depois que ela e o BoJack gravaram uma cena em um lugar proibido. Ou seja, os dois fizeram merda, mas só ela foi responsabilizada. E desde então o BoJack carrega uma baita culpa por isso, obviamente. Chegando no hotel, ele vê TV, desce pro salão principal e lá o novo diretor do filme tá dando entrevista. Os repórteres tentam falar com o BoJack, mas ele obviamente não entende nada do que estão dizendo. E inclusive tem um momento em que ele manda um joinha pra câmera, e naquela cidade subaquática é tipo ofensivo pra caralho mandar um joia. Deve ser tipo mostrar o dedo do meio na superfície, e é bem engraçado essa parte. E é aí que ele vê a Kelsey, apresentando o filme dela. Dá pra perceber que ninguém se importa, provavelmente o filme foi um fracasso. Infelizmente. BoJack tenta escrever uma carta para se desculpar com ela, mas todas ficam horríveis, porque ele simplesmente não sabe se expressar. E essa é a grande coisa desse episódio, a dificuldade dele em colocar os sentimentos pra fora. Depois de muito tentar, ele finalmente escreve uma carta que naquele momento parecia decente, pelo menos na cabeça dele. Mas quando vai entregar, a Kelsey já foi embora. Ele corre atrás dela, só que acaba sendo levado por um cardume de peixes trabalhadores lá, bem vestidos, pra um ônibus, e vai parar bem longe dali. E isso representa bem a vida dele. Toda vez que tenta falar o que sente, algo dá errado. Essa pequena demora na hora de entregar o bilhete faz ele ser levado pra longe e dificulta cada vez mais essa comunicação com a Kelsey. E dentro do ônibus a história muda de rumo. Um cavalo marinho dá à luz e um dos filhotes, entre os vários, né, eram 6 contando com esse daí, acaba se perdendo e se prende no BoJack. E no começo, ele até pensa em deixar o filhote para trás, mas desiste. Provavelmente ele se enxerga naquele bebê, talvez por ambos serem cavalos, talvez porque o BoJack não quer ver outra criança crescer sem um pai. E a partir daí o episódio vira quase um road movie, né, literalmente o BoJack levando o filhote de volta pro pai. E é nessa jornada que vem uma das partes mais lindas visualmente da série. Aquela sequência colorida com eles pulando nesses troço marítimo aí, é realmente muito bonito, uma verdadeira aula de direção de arte, que é basicamente impossível de ser feito em uma série live action. Nessa questão as animações saem na frente. E pra mim esse bebê tem uma mensagem. É como se ele representasse um lado do BoJack reprimido, um lado empático e puro. E toda essa jornada que o personagem tenta devolver o bebê pro pai é cheia de obstáculos, como por exemplo o tubarão que começa a seguir eles. Mas mesmo assim o BoJack não desiste, ele tenta fazer o certo mesmo sem saber como. E todos esses obstáculos são metáforas pros erros que o BoJack cometeu na vida tentando fazer o bem. No fim, ele consegue devolver o filhote pro pai, e é bonito ver como ele fica abalado com a despedida. Ele realmente criou um laço real com o bebê, algo que é bem raro pra ele. Saindo da casa dos cavalos marinhos, em um táxi, o BoJack finalmente consegue escrever uma carta boa pra Kelsey. E é uma das cenas mais emocionantes de toda a série, que tem gente que até tatua. Kelsey, nesse mundo assustador, tudo que temos são as conexões que fazemos. Me desculpe por fazer você ser demitida. Me desculpe por não ter ligado depois. Depois de tudo que ele passou, o BoJack finalmente consegue se expressar. É foda demais essa cena, velho. Que carta, que bilhete, que mensagem maravilhosa. No festival, o filme Secretariat é um sucesso. O BoJack tá bebendo com 2 mulheres lá e vê a Kelsey indo embora. Ele consegue nadar até ela pra entregar o bilhete, mas a carta borra na água. Ela não consegue ler. E essa é a parte mais triste, porque depois disso a gente acompanha o BoJack, né, na série. A gente continua acompanhando ele. E ele nunca mais tenta se desculpar. Aquela foi a última tentativa. E pra fechar com chave de ouro, no final do episódio, ele descobre que dava pra falar o tempo todo. Era só apertar um botão do capacete. Mais uma metáfora perfeita. O BoJack sempre escolhe o caminho mais difícil pra se comunicar, mesmo quando a solução tá bem na frente dele. Mas é isso aí, valeu.